O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. O Departamento de Tesouro analisou as sanções econômicas se a Magnitsky for aplicada. O nome do Alexandre de Moraes está no topo da lista. A lista Magnitsky provavelmente vai ser divulgada. Que confusão o Alexandre de Moraes fez. Aquele tweet em português ontem do setor que cuida das Américas dentro do Departamento de Estado é muito claro, eles não serão perdoados. Ordem de Moraes para investigar Eduardo Bolsonaro causa mal-estar no Itamaraty. É isso mesmo. O ministro Moraes, do Supremo, mandou o Itamaraty ajudar a Procuradoria-Geral da República a investigar o deputado Eduardo Bolsonaro. O órgão deve monitorar os passos do parlamentar nos Estados Unidos, mas a ordem do magistrado causou um mal-estar dentro do Itamaraty. Não é nossa função, disse um diplomata, que não quis se identificar à revista Veja. Claramente incomodado, esse funcionário revelou que Moraes tem que resolver os próprios problemas que cria. O ministro resolveu abrir um inquérito contra o Eduardo para investigar os atos do parlamentar, que denunciou os abusos do judiciário, principalmente do ministro nos Estados Unidos, que já mira sanções, impondo restrição de vistos, bloqueio de contas bancárias e até apreensão de patrimônios fora do Brasil. Pelo jeito, estão começando a perceber que não vale a pena sacrificar o país inteiro por uma pessoa só. E Moraes começa a ficar cada vez mais isolado. Já Eduardo Bolsonaro reagiu ao inquérito do STF e acusou Moraes de fraude judiciária. É isso mesmo. O deputado que está nos Estados Unidos voltou a criticar o Supremo em um vídeo publicado nas redes. O parlamentar acusou a corte de perseguição, além disso questiona a legalidade da investigação aberta contra ele. Eduardo fez um compilado de vídeos mostrando parlamentares de esquerda viajando para denunciar o ex-presidente Bolsonaro durante sua gestão. Agora Eduardo questiona por que ele não pode fazer o mesmo com o governo atual. Abre aspas. Eles vêm querer dizer que eu sou uma ameaça. Por que eles podem falar com autoridades internacionais? Inclusive eles foram até o exterior para fazer isso. Por que eu não posso? Por que eu posso ser uma ameaça à democracia? No vídeo, o deputado ainda intensifica as críticas ao ministro do STF. Alexandre de Moraes é a linha de frente para cometer essas arbitrariedades todas, declarou o parlamentar. Toda ditadura, gente, antes de terminar, ela dá uma apertada na repressão. Isso daí é normal. A gente vai ver qual vai ser o último esperneio do Alexandre de Moraes. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, em resposta à ordem do magistrado para que a rede social americana Rumble bloqueasse o perfil de um usuário. A informação foi divulgada na quinta-feira pelo jornal The New York Times, que afirmou ter tido acesso ao conteúdo do documento que contesta a autoridade do ministro para censurar a plataforma de vídeos americana. Segundo a reportagem, o Departamento de Justiça disse ao ministro Alexandre de Moraes que ele poderia aplicar as leis no Brasil, mas que não poderia ordenar que empresas obedecessem ordens específicas nos Estados Unidos. Ainda, Alexandre, de acordo com o jornal americano, esse documento, essa carta, teria sido enviada ao ministro Moraes depois da suspensão do Rumble no Brasil, fato esse que ocorreu em fevereiro desse ano, por ordem do ministro do Supremo, que exigia, entre outros critérios, ali, a indicação de um representante legal no Brasil, fato que não ocorreu, portanto, o ministro Alexandre de Moraes, entre outras razões, bloqueou a plataforma Rumble, que é uma plataforma similar ao YouTube, uma plataforma de publicação de vídeos na internet. Deu no New York Times, né? Essa frase é conhecida. Se deu no New York Times, todas as notícias que vale a pena publicar. Está lá escritinho, lá na primeira página do New York Times. Então, deu, e por coincidência ou não, no momento em que se espera agora a lei Magnitsky. Vocês notaram que todo mundo agora já tem fluência em pronunciar Magnitsky? Porque já está na cabeça de todo mundo aqui no Brasil. E todo mundo sabe em quem essa lei vai ser aplicada, né? E não é apenas numa pessoa. Questão de direitos humanos. Alguém é contra isso, né?
Eu acho que todo mundo tem que respeitar os direitos humanos. E a liberdade de expressão é um dos principais direitos humanos. Bom, dito isso, o que aconteceu é o seguinte, é que Moraes, eu não sei se ele não seria reprovado no exame da OAB ao fazer isso, porque deveria saber, isso é óbvio, né? Eu cubro Brasília há anos, já vi isso ser feito, sei lá, dezenas de vezes. A pessoa vai se referir a uma ação do governo, da justiça brasileira num outro país, né? O Ministério da Justiça, a Justiça vai ao Ministério da Justiça, que encaminha ao Itamaraty, que encaminha para o outro Ministério da Justiça, lá nos Estados Unidos se chama Departamento de Justiça, que vai decidir se vai cumprir ou não naquele país. É isso que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos repreendeu, né? Repreendeu um juiz da Suprema Corte do Brasil, mandando uma cartinha dizendo: olha, não é assim que se faz, né? Você não tem jurisdição sobre empresas americanas. Aliás, isso que está em jogo nessa sanção, nessa primeira sanção, que só vão descobrir aqueles que desembarcarem em Miami ou no John Fitzgerald Kennedy lá em Nova York, né? Vão descobrir que não podem entrar, vão ter que voltar depois de 10 horas de voo. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. E interessante que muita gente do nosso meio jornalístico, né, recebe informações diretas de ministros do Supremo, atua como porta-vozes do ministro do Supremo, mas nunca ficaram sabendo dessa carta que acabou saindo, né, acabou dando no New York Times. É tanta arbitrariedade que eu acabo me confundindo. O Moraes, ele fez isso, ele censurou o Rumble com base em quê? O que ele alegou? Que não tinha representante no Brasil. No caso do Rumble foi essa. É isso. Um representante uma das, legal. Né? Ele também pediu para tirar o perfil do Alan dos Santos, de uma série de exigências. Aqui ele alegava a questão da representação local, mas ele queria mexer na liberdade da rede de ter perfil, de aceitar perfil desse ou daquele. Remoção de conteúdos. Exatamente, remoção de conteúdo. São cabeças analógicas, né? Ele acha que a rede, a rede social, ela funciona em território brasileiro só, não tem consequências, não sabe onde fica o censurado, e aí faz uma dessas. E a gente fica sabendo por um jornal dos Estados Unidos. Paula, só para lembrar, essa tese de que não tem representante do Brasil é tão frágil, porque ele alegou a mesma coisa em relação ao X, e o X tinha sim, e o Elon Musk, como qualquer patrão tem que fazer, tem que proteger os seus funcionários, retirou a representante, porque naquele momento a gente vivia um estado de exceção completo, ele estava mandando prender todo mundo. Aí ele falou, não vou correr esse risco com a funcionária dele, mas veja só que depois o que ele fez, ele mandou a Starlink pagar uma multa do X, sendo que ele fez uma intimação, uma comunicação oficial pelo X a uma das empresas, ou seja, era uma sequência de arbitrariedades, como você mencionou, Augusto. Perdão, Paulo, só para complementar. Imagina, perfeito, Piotr. Deixa eu passar aqui para a Ana, porque essa reportagem do New York Times, Ana, nós comentamos também ontem aqui no programa, enquanto eu trazia a repercussão, esse detalhe dessa carta, a gente também ilustrou com o título dessa chamada, né? Governo Trump ataca juiz brasileiro por censura. Uma nova política do Departamento de Estado para restringir vistos de autoridades estrangeiras que censuram vozes online parece ter sido escrita para um juiz específico do Supremo Tribunal Federal. E aí, ao longo dessa reportagem, traz o detalhamento aí dessa carta do Departamento de Justiça americano criticando o ministro Moraes em relação ao Rumble. Pois é, Paula, o que já estava muito ruim parece que vai piorando ainda mais, porque antes era o Departamento de Estado, o Departamento de Estado com a Magnitsky na operação de colocar, né, num pacote para mostrar para o presidente Donald Trump, passando pelo jurídico do Departamento de Estado, testemunhos, vídeos, enfim, provas para chegar na Magnitsky. Mas um passo antes da Magnitsky é exatamente isso que o Alexandre trouxe, a história do visto, que essa lista não vai ser divulgada. A lista Magnitsky provavelmente vai ser divulgada. Normalmente ela mas a dos vistos, como o Alexandre disse,
Só vão ficar sabendo quando chegar em solo americano e a imigração dizer: o senhor não pode entrar aqui, acompanhe até a salinha que o senhor vai voltar para o seu ponto de origem. Depois, o Departamento de Tesouro analisou as sanções econômicas se a Magnitsky for aplicada a censores, isso no mundo, mas o nome do Alexandre de Moraes está no topo da lista. E agora, o Departamento de Justiça. Que confusão o Alexandre de Moraes fez. Agora, Paula, veja bem, eu acho que o Alexandre de Moraes ele abusou demais da sorte, porque muitos agora estão falando que as Big Techs estão a favor do Trump, que o Departamento de Justiça do Trump, que o Departamento de Estado do Trump. Mas espera lá, ainda na administração Joe Biden, o Alexandre de Moraes pediu a cabeça do Alan dos Santos, pediu que ele fosse extraditado dos Estados Unidos, pediu que ele fosse mandado de volta para o Brasil pelo crime hediondo de opinião e também forçou o nome do Alan dos Santos na lista da Interpol. E a administração Joe Biden deu de ombros, falou: olha, eu sinto muito, mas isso não é crime aqui nos Estados Unidos. Não há crime de opinião aqui nos Estados Unidos. E foi exatamente sob essa justificativa, Augusto, que a plataforma Rumble não derrubou o perfil do Alan dos Santos, porque eles queriam, Alexandre de Moraes pediu que a Rumble derrubasse alguns perfis, entre eles o do Alan dos Santos. E a Rumble se negou, disse: eu não vou derrubar porque não há crime de opinião nos Estados Unidos. Lembrando que o canal do Alan dos Santos, como outras contas no Instagram e na rede X, no Facebook também, são contas de residentes americanos, de cidadãos americanos, contas estabelecidas em solo americano. Portanto, toda vez que a gente lê, o próprio chanceler Mauro Vieira disse isso também, a imprensa, porque a soberania brasileira, porque os Estados Unidos não têm o direito de mexer nas nossas leis. Os Estados Unidos, tudo o que está acontecendo não tem absolutamente nada a ver com o Brasil. Aquele tweet em português ontem do setor que cuida das Américas dentro do Departamento de Estado é muito claro. O que os censores, aqueles que perseguem a liberdade de expressão dos americanos, eles não serão perdoados. Eles estão tratando de censura a americanos e residentes imigrantes legais aqui nos Estados Unidos que estão protegidos sob a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o Brasil. Agora, repito, a dica foi dada para o Alexandre de Moraes, ainda sob a administração de Joe Biden, de que eles não aturariam esse tipo de perseguição, porque liberdade de expressão é uma coisa muito preciosa para os americanos. Mas Alexandre de Moraes decidiu esticar a corda. Aí, como os americanos falam aqui, joguem, vocês querem brincar com jogos estúpidos, vocês vão ganhar prêmios estúpidos. Mais notícias nesta sexta-feira. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro concedeu uma entrevista à revista Veja em Dallas, nos Estados Unidos, onde tem vivido as últimas semanas. A entrevista, que aconteceu no escritório de advocacia de um amigo do deputado, acontece num momento de tensão entre o STF e o governo Donald Trump. Eduardo afirmou que Moraes comete sucessivos abusos e que o Supremo se relaciona com os outros poderes na base da extorsão. 2 dias depois, o Mota teve um jantar com Alexandre de Moraes e, na sequência, ele mudou o seu discurso com relação ao 8 de janeiro. Então, esse é o STF que se relaciona na base da extorsão com os outros poderes. Logo, eu que estou aqui no exterior denunciando os abusos que ele tem cometido, ele vai me julgar? São sucessivos abusos. E para piorar, agora, né, quando nós somos perguntados aqui nos Estados Unidos sobre todo o sistema do qual o Alexandre de Moraes conduz essas perseguições, a gente tem que, obviamente, falar o nome do PGR, porque ele está alinhado com o Alexandre de Moraes. Agora, o PGR, que eu denuncio aqui no exterior,
virou o acusador do meu processo. É a pessoa que vai me investigar. É como se numa guerra de vizinhos, né, um conflito, uma briga entre vizinhos, um deles fosse ser o acusador e o juiz do caso. É claro que todo mundo sabe o resultado final disso. Assim como meu pai está jogando um jogo de cartas marcadas, onde ele já está condenado, esse inquérito visa também me condenar. Provavelmente para me tirar da corrida de 2026, né, para não me dar a chance de concorrer a qualquer cargo que seja na eleição do ano que vem. Eduardo Bolsonaro foi questionado se aceitaria se candidatar à presidência no ano que vem e respondeu que só levaria essa tarefa adiante se fosse indicado pelo pai. Obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, eu vou cumprir. Inclusive, meu nome já figurou em algumas pesquisas, né? Fiquei feliz com isso, mas eu acho que numa democracia normal, quem deveria ser o candidato é o Jair Bolsonaro, que inclusive lidera diversas pesquisas fora da margem de erro. Jair Bolsonaro, inclusive, deverá prestar depoimento à Polícia Federal na próxima quinta-feira, dia 5 de junho, no âmbito do inquérito aberto no Supremo sobre a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. De acordo com o ministro Moraes, a oitiva do ex-presidente vai ocorrer por considerá-lo diretamente beneficiado pela conduta de Eduardo e citou ainda o fato de Bolsonaro já ter declarado que financia a permanência do filho no exterior. E dentro do mesmo inquérito, a Polícia Federal também marcou para a próxima semana o depoimento do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Autor da representação criminal que terminou na abertura do inquérito pelo Supremo contra Eduardo Bolsonaro, o petista afirmou que vai apresentar uma série de documentos que comprovarão as ações do filho do ex-presidente para tentar ameaçar e intimidar o Supremo Tribunal Federal. Alexandre, daqui a pouco a gente recebe no estúdio o professor André Marcília, com certeza a gente vai tratar aí desse inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, e ontem aqui no programa nós comentamos essa iniciativa do PGR Paulo Gonet de habilitar o líder do PT, Lindbergh Faria, como uma espécie ali de assistente de acusação nesse inquérito. Eu quero ouvi-lo também a respeito disso, Alexandre. O professor André certamente vai concordar comigo que está sendo tratado o Lindbergh como amicus curiae, ou seja, alguém que vem para ajudar a justiça a resolver alguma coisa, alguém interessado, assim como Moraes está interessado em condenar Jair Bolsonaro e seu filho, Eduardo Bolsonaro, né? E eu falei há pouco que ele poderia rodar no exame da OAB, deve saber muito bem, claro que sabe, que o parente não é pessoa que seja obrigada a testemunhar ou a depor contra o seu, para prejudicar alguém de parentesco, né? Imagina pai e filho, pai depondo num inquérito que visa a condenar o filho e vice-versa. O pai também quer ser condenado. É uma balbúrdia, né? Hoje eu estava falando com gente que trata de investimentos no Brasil e eles me diziam que a grande esperança é estimular o investidor. Eu disse, mas estimular como? Com essa desordem institucional, né? Sem falar na insegurança jurídica. E não adianta dizer que é o Supremo. Não é só o Supremo, Poder Executivo também, né? O presidente da República não contribui para isso. Diz coisas incríveis aí e faz coisas incríveis, assina decreto para aumentar o imposto de uma hora para outra. Eles me contaram até um telefonema para o ministro Haddad, que usaram até um palavrão para o ministro Haddad, que ele fez algo que o Gonet também disse ter feito lá no Supremo, né? O outro dia, quando falou, na hora que não devia falar. Mas, enfim, é uma coisa inacreditável. Eu acho que Franz Kafka foi superado. A ficção do processo de Kafka é superado por isso que a gente está vendo aqui no Brasil. Nós estamos testemunhando algo que é incrível. Pobre da Ana ter que explicar nos Estados Unidos que está acontecendo isso aqui, eles não vão acreditar. É literalmente incrível. Mas, enfim, e o país, em consequência, perde credibilidade, assim como perdem a credibilidade, como o Piotr mencionou, né, os nossos coleguinhas que se omitiram. E quando a omissão causa perda de vidas, é pior ainda, como aconteceu na Covid.
havendo tratamento, impediram que se noticiasse que havia um tratamento fácil e barato e rápido. E agora, de novo, omitem-se do problema do voto, que não tem como recontar o voto, e vamos ter eleição no ano que vem. Isso está iminente, né, esse perigo. E o voto é a base de uma democracia. Imaginem só que esse projeto prevê uma cota de 20% das cadeiras dos legislativos para mulheres. Ou seja, derrubam a pedra angular do um indivíduo, um voto. Vai ser diferente. Se o voto for numa candidata, o voto já vale 1, qualquer coisa, 1,2, 1,3, assim. Então, é uma balbúrdia tal que eu não sei se é intencional ou se é apenas por falta de neurônios, mas é o que a gente está vendo. Bom, já superamos as 93 mil telas simultâneas nesta sexta-feira. Diga, Augusto. É bem lembrado pelo Alexandre, né? O Kafka eternizou um livro que trata de um processo fictício. Eu andei relendo esse livro agora, perto do que acontece no Brasil, é um livro para criança. Ele não deixou de ser assustador. E eles estão seguindo a frase que se popularizada aí pelo Laurent Beria, né, o chefe de polícia do Stalin. Me deu o nome que eu arranjo o crime. O que está fazendo de errado o Eduardo Bolsonaro? Ele está falando mal do Brasil? Não pode criticar o Brasil, não pode ficar fora, se sentindo ameaçado, ele tem que ficar aqui. Então, o que faz o Alexandre de Moraes é uma coisa cada vez mais absurda e que só pode ser justificada pela perda de qualquer noção de limites. Me lembra aquela comparação clássica, né, que a gente faz. É o brigão da porta de escola, porta do colégio. Ele vai batendo em todo mundo, até que aparece alguém mais forte. Até que aparece alguém que não tem medo, até que aparece um governo como o americano, e aí ele percebe que também há limites, né, para o brigão que enfrenta todo mundo, baseado em nada. Não há uma única dessas causas todas, não há uma única que não contenha um abuso suficiente para que seja anulado o processo do começo, desde o começo. É o que você disse, Piotr, é a árvore envenenada. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.